O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 3 de dezembro. O presidente da África do Sul descarta renúncia após escândalo. Nós temos o Farmgate na África do Sul atualmente, o Fazenda Gate, né? Porque nunca traduzem a parte do gate, né? Então é o É que portão da fazenda também não ficaria... o portão da fazenda. Sempre lembrando que isso é uma adaptação do Watergate, né? Que levou ao impeachment do Richard Nixon por conta das eleições de 1972. Isso, e aí ele tentou renunciar antes do impeachment e não deu certo. E tivemos, né, o que acontece? O presidente Cyril Ramaphosa, ele tem uma propriedade de campo, né, uma fazenda, e assaltaram essa propriedade, e nesse assalto teriam levado aí as quantias às vezes divergem, né, mas teriam levado aí cerca de $500 milhão em dinheiro, né? E o que acontece? Né? Estão questionando como ele tinha $500 milhão em dinheiro, tá? Porque ele, como presidente, inclusive, ele não poderia ter tamanha quantia de dinheiro em moeda estrangeira. Tá? Porque quando eu falo que era $500 milhão, não era o equivalente, era $500 milhão em dólares dos Estados Unidos. Em rands. Exatamente. Então, ele está sendo agora acusado, né, de não ter declarado essa quantia estrangeira e também, possivelmente, evasão fiscal, né? E aí muita gente começa, né, peraí, qual a origem desse dinheiro também? Então, assim, os possíveis crimes, né, cometidos por ter essa quantia de dinheiro em dinheiro vivo, tá, escondido na sua fazenda, são evasão fiscal e não ter declarado que ele tinha essa grana. Agora, junto com isso, também todo mundo olha e fala, peraí, por que o presidente tinha essa grana em dinheiro escondida ali, muqueada no sofá da fazenda, né? Mas o Partido Congresso Nacional Africano, né, que é o partido governista da África do Sul, e é o maior partido da África do Sul, e é o partido do Cyril Ramaphosa, disse que não vai apoiar eventuais pedidos de impeachment, né, que apoia a necessidade de investigação, porém que nesse momento não há nada que indique, né, que ele teria cometido algum crime, enfim, alguma questão desse tipo. É interessante, tá, meu caro Matias, citar, porque eu falei que existem divergências sobre as quantias. Tem gente que fala $500 milhão, tem gente que fala $4 milhões, tá? Então, assim, de qualquer jeito, é muita grana em dinheiro vivo, em moeda estrangeira, né? Que ele, teoricamente, não poderia ter. Ainda na África do Sul, o nazista supremacista branco Janusz Walus, de origem polonesa, que em 1993 assassinou um militante anti-apartheid e então líder do Partido Comunista da África do Sul, o Chris Hani, ele foi libertado em liberdade condicional depois de cumprir aí a parte necessária, né, da sua pena. Ele que, inclusive, pouco antes de ser liberto, chegou a ser esfaqueado na prisão, muito provavelmente numa tentativa de assassinato, já que a sua liberdade, mesmo cumprindo todos os requisitos constitucionais da África do Sul para a liberdade condicional, tem sido bastante polêmica e também gerou protestos, tá, contra a sua libertação. E a gente ainda continua rapidamente na parte mais ao sul do continente africano, a gente ainda vai ter notícias africanas, mas no Quênia, o novo governo, o novo presidente William Ruto, suspendeu provisoriamente os 4 juízes da comissão eleitoral
que haviam declarado que a sua eleição havia sido suspensa. Vamos recapitular brevemente, né? Nós tivemos uma eleição muito apertada entre o William Ruto e o Raila Odinga. A campanha do Odinga solicitou, né, que os procedimentos eleitorais fossem revisados por uma comissão eleitoral e 4 juízes dessa comissão eleitoral afirmaram que havia indício de fraude nas eleições. Agora, o novo presidente William Ruto suspendeu provisoriamente esses 4 juízes, afirmando que eles podem ter descumprido as suas funções constitucionais e eles são suspensos provisoriamente enquanto uma comissão de investigação será formada, né? E claro, isso joga mais gasolina na fogueira no debate sobre fraudes ou não nas eleições quenianas. Bem, como o Felipe adiantou, ainda no continente africano, vamos para segunda-feira, dia 5 de dezembro, já que a República Democrática do Congo estima que 300 pessoas morreram em ataques de rebeldes. Nós tivemos os ataques, né, do M23 no leste do país e o governo da República Democrática do Congo soltou essa semana um relatório, né, afirmando que o número de vítimas fatais nesses ataques estão em cerca de 300 pessoas, tá? Especialmente um massacre de 50 pessoas na vila de Kichiche no dia 29 de novembro. Tá? Nesse dia específico, teriam sido cerca de 50 mortes. Ainda na República Democrática do Congo, a empresa, né, Glencore, né, que é uma empresa anglo-suíça de mineração, terá que pagar 180 milhões de dólares depois de uma série de processos sobre suborno, né, de funcionários, de políticos da República Democrática do Congo. Não é a primeira vez que a gente fala que a Glencore é obrigada, então, a pagar compensações devido a abusos, inclusive, né, acordos envolvendo autoridades brasileiras. Tá? Na Nigéria, meu caro Matias, o governo limitou os saques diários em dinheiro, diários não, semanais, peço desculpas, a $225, o equivalente a $225, o que dá 100 mil nairas nigerianas, tá? Se você não sabia, se você é nosso ouvinte e se chama naira, o nome da moeda da Nigéria é naira, tá? Medida similar ao corralito, né, que levou ao estado de sítio da Argentina em dezembro de 2001, né? E, recentemente, a gente repercutiu alguns casos de libaneses, né? Que foram, entraram armados em bancos, pegaram reféns, porque também tiveram seus patrimônios congelados, seus saques limitados. Tá? Então, agora nós tivemos essa limitação de saques diários, segundo o governo, é para, olha só, desencorajar o pagamento de grandes resgates a sequestradores. A gente falou já em vários programas recentes como tanto o sequestro por grupos jihadistas quanto os sequestros por banditismo, né, estão bastante difundidos, especialmente no norte da Nigéria. Então, essa teria sido uma das razões, embora a gente sabe também que o governo nigeriano está com as finanças complicadas, porque o governo nigeriano importa muitas coisas, depende muito das divisas do petróleo, e recentemente não, mas já tem mais ou menos um ano, né, mas o governo nigeriano tinha até anunciado que não tinha como custear insumos, né, para combate à pandemia de Covid-19. E, finalmente, meu caro Matias, no Chad, 260 pessoas foram presas depois de manifestações contra o julgamento de 400 pessoas presas que foram detidas em manifestações contra o governo. Então, vejam só, né? Em outubro, nós tivemos mais ou menos 400 pessoas presas porque participaram de protestos anti a junta militar do Chad. Aí o julgamento dessas pessoas foi começar e outras pessoas se manifestaram contra esse julgamento e aí tivemos mais pessoas presas às centenas. Já na terça-feira, 6 de dezembro, manifestantes na Mongólia tentam invadir palácio de governo. Vamos lembrar uma coisa, na Mongólia, a Mongólia é o país que tem a chamada capital mais fria do mundo, né?
está fazendo, meu caro Matias, menos 21 em Ulaanbaatar. E as pessoas estão nas ruas protestando por conta da inflação e também de um escândalo de corrupção envolvendo a indústria do carvão mineral, tá? Especialmente extorsões, né, de fiscais corruptos contra mineradores, contra pessoas que trabalham nessa indústria, especialmente envolvendo as minas das regiões de Tavan-Tolgoi. E as pessoas foram protestar, né, se manifestaram e quase invadiram a sede do judiciário, o Palácio do Judiciário da Mongólia, numa temperatura de menos 21 graus. Repito, menos 21. Então, assim, se tiver menos 21, eu não, sei lá, eu acho que eu não iria protestar. Eu vou ser bem sincero. E ainda na Ásia continental, meu caro Matias, temos agora os resultados, né, da eleição nepalesa, que foi realizada no último dia 20 de novembro. Em primeiro lugar, ficou o Congresso do Nepal, que é o Partido Social Democrata. O próprio nome diz, né, o Congresso do Nepal, ele tem ligação, né, com... Ligação não, né, mas ele tem um elo histórico, uma inspiração histórica com o Congresso Nacional Indiano. E é um partido de centro-esquerda, um partido social-democrata, ficaram em primeiro, elegendo 89 deputados das 275 cadeiras. Em segundo lugar, ficou o Partido Comunista do Nepal, o Partido Comunista, entre aspas, o original, com 78 assentos. O partidão deles. E em terceiro lugar ficou o Partido Comunista Maoísta, né, que foi eram dois partidos diferentes que se fundiram e depois tivemos novamente eles se separando até por uma decisão da justiça, que é a origem da crise nepalesa, que é a origem da atual eleição. Então, em terceiro lugar ficaram os maoístas com 32 assentos, e aí em quarto lugar que nós tivemos um partido que é um partido considerado mais de centro, não de esquerda, com 20 assentos. Então, o Sher Bahadur Deuba, vai continuar como primeiro-ministro, embora o seu gabinete ainda não tenha sido anunciado, mas muito provavelmente será uma coalizão entre o Partido Social Democrata e o Partido Comunista Nepalês. Notícia da quarta-feira passada, dia 7 de dezembro. O presidente da Jamaica decreta estado de emergência. A pedido do governo do primeiro-ministro Andrew Holness, né, o presidente da Jamaica declarou esse estado de emergência em 9 das 14 províncias do país. E assim, quando eu falo províncias é como adaptação, porque se a gente traduzir literalmente são paróquias, né, são parishes. Em 9 das 14 paróquias, que incluem alguns dos principais destinos turísticos da Jamaica e também a capital, Kingston, para combater a violência do crime organizado. Tá? Segundo o governo, temos sérios problemas de origem de criminosos. E agora, o que significa esse estado de emergência? Né? Pessoas poderão ser detidas e locais poderão ser alvos de busca e apreensão sem necessidade de um mandado prévio. Tá? Jamaica, o país Jamaica, né, tem um dos maiores índices de homicídios da América, né, se você pensar ali proporcionalmente a cada 100 mil habitantes, claro, não em números absolutos. E claro, essa decisão já está sendo alvo de críticas, inclusive da Suprema Corte da Jamaica, afirmando que ela potencialmente será usada para violar direitos de pessoas, enfim, de maneira arbitrária. Né? Então vamos ver como será a repercussão disso. E também no Caribe, meu caro Matias, tivemos eleições na Dominica, né, que embora tenha esse nome, é um país anglófono, né, foi uma posse britânica, uma posse colonial britânica, e o Partido Trabalhista, que é o partido que governa a Dominica basicamente desde a sua independência, manteve aí sua grande vantagem na Câmara, no parlamento local, já que dos 21 assentos em disputa, os trabalhistas conquistaram 19. Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias.
Notícia da quarta-feira passada, dia 7 de dezembro. Senador democrata vence rival apoiado por Trump na Geórgia. O Raphael Warnock foi eleito no segundo turno da Geórgia, né, garantindo aos democratas 51 assentos no Senado, né, dando ali uma pequena gordurinha de vantagem, mas que, lembrando, os democratas já tinham um empate, né, por conta da Kamala Harris. Ele derrotou o Herschel Walker. Ah, mas tem um breaking news, Felipe. Sim, está aqui, pode ficar tranquilo. Que é a democrata, né, a senadora Kyrsten Sinema com S. Ela declarou que agora ela é independente, tá? Ela não será mais democrata, ela será independente. É ela que é do Arizona, né? E acaba seguindo meio a linha do John McCain, que fez o caminho inverso, né? John McCain republicano, mas que acabava votando em algumas pautas com os democratas. Ela, o contrário, uma ex-democrata agora, que votava em algumas pautas com os republicanos. O exemplo que você deu é muito bom, porque a frase dela, citada na Al Jazeera, é: como muitos arizonans, eu não sei como é o gentílico de Arizona em português, arizoniano. Arosinense. Como muitas pessoas do Arizona, eu nunca me encaixei perfeitamente em algum dos partidos nacionais. Tá? Porém, ela disse que isso não muda a estrutura do Senado, já que ela não vai, né, fazer cálculos com os republicanos, né? Então, enfim, teoricamente não deve mudar assim em grande escala. Mas o que mostra que a eleição na Geórgia, no fim, foi importante. Foi mais importante. O Donald Trump, essa semana, soltou uma frase assim, sensacional. Ele disse que as companhias de Big Tech e os democratas conspiraram contra ele para fraudar as eleições. E as eleições foram tão fraudadas... Huge. Né, que todos os documentos, todos os artigos e até a Constituição deveriam ser terminados. Né, porque foi tanta fraude que ele deveria ser recolocado no poder e deveria ser tudo terminado e tal. E assim... O Brasil teve 1824, 1889, 1934, 1937, 46, 67, 88. O Brasil teve 7 constituições. Os Estados Unidos só teve uma. Lá a Constituição é quase sagrado, né? Aqui no Brasil, às vezes, fala em constituinte, blá, blá, blá. Lá, se você falar contra a Constituição, sim, ele, né? Enfim, então ele foi muito criticado, inclusive, por republicanos. E só um detalhe, Felipe, né, que estava esperando essa última eleição, né, do Senado na Geórgia, esse último assento, para definir que essa é a primeira midterm no qual o partido no governo garante todas as cadeiras que ele já tinha. Ele consegue defender todas as cadeiras que já tinha conquistado, né? Então isso não acontecia desde o primeiro mandato do Franklin Delano Roosevelt em 1934. Aí no momento Lito, Aviões e Músicas... não, só antes de eleições ainda, tem um momento terror do Natal, né? Já que o Jalen Smith se tornou o prefeito negro mais jovem da história dos Estados Unidos ao ganhar as eleições de Earl, no Arkansas. E ele tem quantos anos? 18. Mano, com 18... Não, ele não é... Ok, ele é o terror dos primos, né? Tipo, seu primo com 18 anos era prefeito, e você? Mas assim, porra, com 18 anos, sei lá... E ele acabou derrotando o Neme Matthews Sir, por 218 votos a 139. Eleição apertada. Assim, não sei se ele... Né, espero que seja um bom governo, né? Não que vai afetar alguma coisa na minha vida, mas... parece um pouco inexperiente, não sei. Eu com 18 anos, eu acho que eu não ia querer ser prefeito. Sei lá, você tem mais o que fazer quando você tem 18 anos. Mas enfim. A Boeing, né, terminou de fabricar o 1050º, 74º e último 747, né, encerrando aí a linha de montagem na fábrica de Everett, né, que em área é o maior edifício do mundo, tá? Assim, ele não tem muitos andares, né, mas em área ele é o maior edifício do mundo porque ele é gigantesco em extensão.
As empresas do Donald Trump foram condenadas por esquema de fraude fiscal em Nova York e terão que pagar uma multa de 1,6 milhão de dólares. A Câmara dos Deputados aprovou o Respect for Marriage Act, que já havia sido aprovado no Senado, por 258 votos a favor, 169 contra, e todos os votos contra foram de republicanos, e 39 republicanos votaram a favor da lei que garante o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. A gente cruza a fronteira ao norte, vamos ao Canadá, um abraço para os nossos amigos do Canadá agora. Primeiro que nós temos a 15ª Conferência de Biodiversidade ocorrendo em Montreal, inclusive com alguns protestos lá na frente, e ela é importante por quê? Porque ela pode determinar espécies, né, que não são mais consideradas em extinção, ou que são consideradas em extinção, afetando, né, pesca e caça dessas espécies. Também no Canadá, e aí é uma notícia muito interessante para ver como vai ser o impacto dela no futuro, ontem, tá? A gente não tem noção do impacto. Ontem, dia 8 de dezembro, o governo de Alberta passou o Sovereignty Act, tá? O Ato da Soberania, tá? Que basicamente diz que as decisões federais no Canadá, o Canadá é uma federação, precisam ser aprovadas pela legislatura de Alberta. Lembrando que Alberta é o Texas canadense. Ou seja, basicamente dizendo que Alberta pode não cumprir leis federais caso ela não aprove. Tem gente dizendo que, inclusive, é inconstitucional, e uma ministra do governo federal disse que vai levar essa decisão da legislatura de Alberta para a Suprema Corte canadense. Tá? Dizendo, repito, que ela seria inconstitucional. Tá? Ela que foi aprovada, repito, agora no dia 8 de novembro, ela foi proposta no dia 29 de novembro como consequência direta daqueles protestos, né? Os Canucks, né? Os Canucks, e da decisão do governo Justin Trudeau de combater aqueles protestos. E a outra notícia que vem do Canadá, que nos foi enviada pelos nossos amigos do Canadá agora, é que a Assembleia das Primeiras Nações, né, ou seja, a Assembleia dos Povos Indígenas Canadenses, aprovaram uma resolução que vai se opor à medida federal para banir armas de fogo, tá? Afirmando que é necessário que a lei especifique quais armas serão banidas e eventuais usos permitidos, dizendo que criminalizar armas longas pode ameaçar os direitos à caça e também ameaçar o direito dessas populações dentro dos seus territórios. Tá? Um dos líderes que participou da nação Coetiting, espero que a pronúncia não esteja tão errada, disse que não é uma caça por esporte, é uma caça para subsistência. É uma ferramenta, não é uma arma. Então, isso também vai gerar, provavelmente, discussão. Também na última quarta-feira, dia 7, China anuncia maior relaxamento de restrições contra a Covid após protestos. Algumas cidades chinesas, né? Assim, primeiro, na semana passada a gente comentou que a vice-primeira-ministra já havia anunciado algumas restrições. Depois, cidades, né, como Pequim e Shenzhen também anunciaram a diminuição de restrições, né, dentro das suas competências. Então, por exemplo, em Pequim agora você não vai precisar mais apresentar um teste negativo para usar o transporte público. Tá? E aí agora tivemos outro anúncio do governo nacional chinês pela Comissão Nacional de Saúde, diminuindo outras restrições também. Tá? Então, dentre agora, pessoas que tenham sintomas leves, né, vão poder ficar em casa, não terá mais apresentação de exigências de testes negativos para viagens internas, tá? Ou seja, eu falei, então em Pequim agora não precisa mais do transporte público. Agora, para uma viagem interna, sei lá, a pessoa está indo de Chengdu para Pequim, ela também não vai precisar apresentar a comprovação de negativa. Também vão diminuir as ocasiões em que vai ser necessário a pessoa ser testada, né, em que vai ser um teste obrigatório, tá?
Então, tivemos a diminuição aí de várias dessas restrições como consequência dos protestos, né? Os protestos que basicamente se dissiparam, talvez porque conseguiram, né? A gente mencionou, a boa parte dos protestos eram contra as medidas de Covid. Não eram protestos mais gerais, mais amplos, contra o governo, contra o partido, alguma coisa assim. Então, por conta disso, muito provavelmente que os protestos acabaram se dissipando porque atingiram o seu objetivo. Ainda em questões sanitárias, meu caro Matias, antes de falar de uma outra notícia chinesa, mas primeiro, na Nova Zelândia, uma notícia que eu acho interessante de repercutir, né, aqui no Brasil, nem que seja para conversa de bar, um casal perdeu a custódia do seu bebê de 6 meses. Por quê? O bebê, ele nasceu com problemas cardíacos, ele precisava passar por uma cirurgia delicada para continuar vivo. Então, assim, E os pais, a cirurgia já seria realizada, e os pais vetaram a cirurgia porque não queriam que o bebê recebesse sangue de doadores que tivessem sido vacinados contra a Covid-19. Porque o sangue estaria, entre aspas, poluído pela vacina. Então, vejam só, esse casal preferia que o seu bebê morresse do que receber uma doação sanguínea de uma pessoa que foi vacinada. Olha que loucura isso. Não tem outra palavra que não seja loucura. Tá? Ah, não, mas os direitos individuais. Primeiro que não é mais direito individual, porque a gente está falando de um bebê. A gente está falando de outro ser. Segundo, é loucura. Tá? Enfim, o casal perdeu a custódia da criança, tá? Por conta disso. E em outra notícia, também sanitária, meu caro Matias, a Organização Mundial de Saúde afirmou que a pandemia de coronavírus afetou, né, os esforços para combater e controlar a malária, tá? E também fez com que os esforços de saúde, os insumos, fossem direcionados para a Covid. Isso fez com que, nos 2 últimos anos, nós tivemos 13 milhões de infecções a mais de malária no mundo, com 63 mil mortes a mais. Tá? 63 mil mortes que tenham sido causadas diretamente ou seja, pessoas que morreram de malária, mas devido às consequências da pandemia. Né? Então é aquela coisa, a pandemia ela não matou apenas de Covid-19, ela também gerou diversos outros efeitos. E voltando para a China, meu caro Matias, o Hu Jintao apareceu no funeral, né, nos procedimentos funerários do Jiang Zemin, ele que havia sido, né, retirado do Congresso do Partido Comunista. A gente repercutiu aqui, né, que a versão oficial é que ele teria passado mal, mas ele possivelmente iria votar contra o Xi Jinping, aí tinha gente dizendo que era um expurgo na frente das câmeras, enfim, e que não imaginavam nem que teria as câmeras ali. Enfim, o fato é que o Hu Jintao apareceu publicamente ao lado do Xi Jinping, participando, né, dos procedimentos funerários, das homenagens ao Jiang Zemin, que faleceu. A gente repercutiu no programa passado. Já ontem, quinta-feira, dia 8 de novembro, todos os sul-coreanos se tornam mais jovens. Pois é, a indústria de cosméticas sul-coreana está tão avançada que as pessoas rejuvenesceram. Brincadeiras à parte, o que acontece? A Coreia do Sul, ela tinha, né, um sistema de contagem de idade tradicional a partir da data do Ano Novo. Tá? Então você tinha o sistema tradicional, que era usado, inclusive, para cálculos de previdência, né? E você tinha o sistema, digamos assim, comum, entre aspas, internacional, né? Que é o que a gente usa. E o governo sul-coreano afirmou que vai abolir o método tradicional, tá? E isso vai fazer com que as pessoas, por essa contagem e, consequentemente, para contagens, inclusive ligadas ao governo, sejam rejuvenescidas em até 2 anos. Por quê? Porque quando a pessoa nasce, ela nasce no 1, tá? Nesse sistema tradicional, ela não nasce no 0. E se ela nasce ali perto do Ano Novo, alguma coisa assim, sabe aquela coisa, tipo, crianças que nasceram muito no começo do ano, no fim do ano, às vezes pulavam o ano na escola, essas coisas, mais ou menos isso. Se você nascia muito perto do Ano Novo, você tinha alguns meses, mas oficialmente você já tinha 2 anos.
Tá? Então, a Coreia do Sul vai abolir esse sistema tradicional e então todos os sul-coreanos vão rejuvenescer em até 2 anos. Também na Coreia do Sul... Isso não em termos biológicos, né? Isso burocráticos. Em termos burocráticos, exatamente. O ex-diretor de Segurança Nacional, o Su Hun, ele foi preso no último sábado sob acusação de ter adulterado provas num caso em 2020. Ele era o conselheiro nacional do Moon Jae-in, tá? O antecessor do atual presidente Yoon Suk-yeol. Ele teria adulterado evidências quando um fiscal de pesca sul-coreano teria sido morto por agentes norte-coreanos perto da fronteira marítima entre os dois países. E ele teria adulterado evidências para evitar um escândalo internacional, para evitar uma escalada maior do caso, e agora ele foi preso por essa acusação de ter potencialmente mexido com evidências. Tá? Já a Coreia do Norte realizou um exercício com peças de artilharia perto da fronteira entre os dois países, em um alerta para a Coreia do Sul devido a protestos contra exercícios militares na Coreia do Sul. Ainda na Ásia-Pacífico, meu caro Matias, o parlamento japonês, aprovou regras mais rígidas para doações a políticos e a campanhas eleitorais vindas de organizações religiosas. Tudo isso ainda consequência da questão da Igreja da Unificação e os seus elos com Abe Shinzo, que foi assassinado por um homem alegando que ele estava assassinando Abe Shinzo em protesto aos seus elos com a Igreja da Unificação, que teria levado a mãe do criminoso à ruína. Tá? Na Indonésia, a Indonésia promulgou o seu novo Código Penal, substituindo finalmente o Código Penal herdado da colonização neerlandesa. Né? E você pensa, poxa, que legal, né? Um novo Código Penal, mais moderno, substituindo a lei colonial e tal. E é o seguinte... Não. Pois é, sexo fora do casamento, 1 ano de cana. Sexo antes do matrimônio, cana. Adultério, potencial castigos corporais, inclusive. Tá? E detalhe, as leis se aplicam a estrangeiros também. Então vamos supor, você tem sua namorada, seu namorado, querem visitar a Indonésia, querem visitar Bali. E aí vocês têm uma noite romântica em Bali, comem, vão pro hotel e querem ter, né, momentos íntimos e tal. Se vocês não forem casados, não, mas a gente é namorado há 20 anos. Se não forem casados, podem pegar cana, tá? Insulto ao presidente, cana. Insulto à instituição de Estado, cana. E agora, para mim... E só lembrando, né, que a Indonésia teve uma das ditaduras mais sanguinárias mais violentas da época da Guerra Fria. Né? A ditadura anticomunista da Indonésia foi o parâmetro para os regimes militares na América Latina. Que a gente até já referendou aqui o documentário sobre esse período, que é o Act of Killing, né? O ato de matar, que assim, não é para... Não é leve. Não é leve. Já fazemos esse disclaimer. Não vou lembrar o nome dele, mas o torturador, falando da tortura, como assim, como eu falo de, sei lá, de tomar um gole d'água, sabe? É bizarro. E agora mais detalhe, se você disseminar material contrário à ideologia oficial do Estado, cana. Agora, o que isso significa? Enfim, então tá aí o novo Código Penal indonésio. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Mauro Vieira é anunciado chanceler de novo governo Lula. Então, primeiro, queria pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque eu acabei passando uma informação que se provou errada. Eu afirmei que existiam, né, muitas chances de nós termos uma chanceler mulher, que existiam 2 nomes muito fortes. Esses nomes continuaram ali né, sendo cotados até os últimos momentos, mas isso não se concretizou, então eu peço desculpas. Também nenhum dos nomes que eu havia tido contato é um dos nomes que será secretária-geral do Itamaraty, já vou falar disso. Então, primeiro, antes de tudo, pedir desculpas para os nossos ouvintes. Segundo, parabenizar, né, o nosso querido Guilherme Casarões,
que acredito que ele foi a primeira pessoa... né, ele não chega a ser da imprensa, né, ele é um acadêmico, ele é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, ele é nosso amigo, ele é meu amigo, meu colega de trabalho, e torcedor do Galo, né, porque ninguém é perfeito, e ele acho que foi a primeira pessoa que falou publicamente que seria o Mauro Vieira, né? Então, o Mauro Vieira será novamente chanceler e a diplomata, a embaixadora Maria Laura da Rocha, será a secretária-geral do Itamaraty, que é o segundo cargo do Ministério de Relações Exteriores, o segundo cargo mais importante, e é o cargo mais alto exclusivo da carreira de diplomata. Porque o ministro, o chanceler, ele pode ser um político, pode ser um acadêmico, né, como Francisco Ezek, pode ser, enfim, pode ser o Aloysio Nunes, pode ser o José Serra, né? Então, assim, o cargo mais alto, exclusivo de diplomatas... Da hierarquia do Itamaraty. Isso, é a secretária-geral, e ela será a primeira mulher a ocupar esse cargo. Então, parabéns a ela. O Mauro Vieira, vamos lembrar, é a segunda vez que ele será chanceler. Ele foi chanceler no governo Dilma, ele foi o último chanceler da Dilma, ele foi um dos poucos ministros, inclusive, talvez o único, não me lembro direito, que após o impeachment da Dilma transferiu formalmente o cargo, né, ao José Serra, no caso. O Mauro Vieira, por que ele foi escolhido? Assim, primeiro, ele tem um currículo, assim, ele já passou pelos quatro cargos mais importantes como de representação brasileira, né? Ele já foi chanceler. Depois de ser chanceler, ele chefiou a missão do Brasil na ONU. Antes de ser chanceler, ele foi embaixador em Washington e embaixador em Buenos Aires. Pensando nas representações brasileiras, são os 4 cargos mais importantes. E só a curiosidade, né, de que ele atualmente é embaixador em Zagreb, capital da Croácia, né? Justamente hoje, né? Ele é anunciado no dia que as duas seleções jogam. E muitos seguidores marcaram eu e o Felipe, né? Em matérias relacionadas ao goleiro croata, o Dominik Livakovic, de 27 anos. Ele que largou a carreira em relações internacionais, né? Filho de um ex-ministro croata, mas estava se encaminhando para ser diplomata, mas acabou seguindo a carreira de futebolista, né? Ele que nunca jogou fora da Croácia em clubes, né? E assim, o Mauro Vieira, ele era embaixador em Zagreb, e assim, todo respeito à Croácia, todo respeito a Zagreb, eu quero muito conhecer a Croácia um dia, mas ele era embaixador lá porque o governo Bolsonaro botou diplomatas que tiveram cargos altos no governo Dilma em cargos sem tanto prestígio, tá? Importante, porque assim, a embaixada em Zagreb não é uma das embaixadas mais importantes do Brasil. Enfim, então assim, ele ocupou todos esses cargos e ele foi embaixador em Buenos Aires e em Washington, que são as duas embaixadas mais importantes, durante o período Celso Amorim. Então isso é o primeiro fator que explica a escolha do Mauro Vieira. Ele é um cara muito próximo do Celso Amorim, ele foi um braço direito, digamos assim, do Celso Amorim no Ministério, e o Celso Amorim é o principal conselheiro do Lula nessa seara. Além dessa questão do Celso Amorim, o Mauro Vieira sempre teve uma relação muito boa com o Congresso, né? Então, assim, mesmo quando o Brasil a economia estava complicada, ali o período Joaquim Levy, aquelas reformas e tal, ele garantiu concurso, ele garantiu verbas para o Itamaraty. Então, assim, o Mauro Vieira é um cara que tem boas conexões com o Congresso, boas conexões com lideranças políticas, e ele consideraram que ele fez uma boa administração interna, no sentido de botar ordem na casa, tá, do Itamaraty, digamos assim. E outra questão é que, e aí quem trouxe isso foi o nosso querido Dalson Belém Lopes, né, também torcedor do Galo. Outro atleticano, né? Professor de Relações Internacionais, já participou aqui do repertório, ainda não nos conhecemos pessoalmente ainda, que o Mauro Vieira e o Lula também têm uma boa relação. O Mauro Vieira chegou a visitar o Lula quando o Lula foi preso e tudo mais. Então, essas são algumas das razões que explicam o Mauro Vieira ter sido chanceler, ou seja, ser um homem de confiança, ser considerado um cara que vai realizar um bom papel administrativo nesse processo de, digamos assim, eu não vou dizer nem desbolsonarização, eu vou dizer desolavização do Itamaraty. É sério, né? Porque esse impacto ideológico do Olavo de Carvalho teve muito efeito no Itamaraty, né? Ernestão, Nelson Foster, a FUNAG sendo utilizada para difusão desses pensamentos, de palestras de alunos do Olavo de Carvalho, todo esse tipo de coisa. Então, isso é o que explica, né, a escolha do Mauro Vieira.
Como secretária-geral, teremos uma mulher, como mencionei, a Maria Laura da Rocha, né, que, repito, faço aqui a confissão, não era um dos nomes principais, ela era embaixadora na Romênia, inclusive, tá? E aí eu queria mencionar, assim, que eu espero que o Mauro Vieira faça um ótimo trabalho, espero que o Mauro Vieira seja um ótimo chanceler, espero que consigamos entrevistá-lo, inclusive, quem sabe. Um abraço a todos os nossos ouvintes que são diplomatas ou que, enfim, estudam para a carreira diplomática, eu que sou professor. Inclusive, mandar um abraço para o diplomata Vitor Campos Cirne, que está lotado em Genebra, que ele participou daquele evento na Unesp comigo e ele fez comentários muito carinhosos sobre o nosso trabalho aqui, Matias. E eu não pude ali interagir com ele, não pude retribuir, porque eu estava presencial, ele estava via o link e tal. E, enfim, mandar um abraço para ele. Então, assim, espero que o Mauro Vieira faça um ótimo trabalho. Novamente, espero que possamos até mesmo entrevistá-lo. Mas, ao meu ver, foi uma oportunidade perdida, né? Porque além de você ter nomes, como mencionei, os nomes de mulheres que eram nomes fortes, né? Eram possibilidade de você dar uma chacoalhada, né? no status quo, de você dar uma renovada, de você... um pioneirismo também indicar uma mulher. Foi o tema da minha última coluna na Gazeta. Eu escrevi um fio no Twitter sobre isso também. Então, assim, repito, é uma oportunidade que poderia talvez ter sido melhor aproveitada. O Brasil é um dos poucos países, né, das Américas que nunca teve uma mulher chefiando a sua política externa. Então, essa é outra questão. E para quem se interessar, especialmente para o pessoal de relações internacionais, né, recomendar que sigam lá no Twitter o pessoal do Observatório Feminista de Relações Internacionais, OFRI. Como eu disse, especialmente para o pessoal que estuda RI, né? Muitos estudantes de RI nos ouvem e tal. Então, fica a sugestão também. E parabéns novamente também para Maria Laura da Rocha, que será a primeira mulher secretária-geral da história do Itamaraty.